Medo da derrota. Sim, no canal Felipe Cruz, hoje vamos falar em como superar este medo de ser derrotado. E aí, produção? E aí, estagiário? Vamos nessa? Sim! Hoje a temática traz sobre um grande vilão que está conosco desde os nossos ancestrais. Sim, medo. Há tempos atrás eu fiz um vídeo sobre o medo existe e que vai estar aqui também, tá? No card deste vídeo. Mas hoje eu vou destrinchar para vocês um caminho, 2 movimentos que a partir do viés de um único ponto, ele traz como consequência o medo, e aí o canal Felipe Cruz vai trazer para você 2 tipos de movimento. Um onde você fica passivo e o outro ativo. Se este vídeo é do seu interesse, eu creio que ele seja, já compartilhe com seus amigos, porque o conteúdo aqui ele vai ser prático e eficiente para o seu dia a dia. Solta a vinheta, produção. Não, solta você, estagiário. Puf! E aí, estagiário, pode começar? Vamos? Já começou? Estagiário. No vídeo de hoje do canal Felipe Cruz, a gente vai trazer medo. Como superar o medo da derrota. Eu já fiz um vídeo anteriormente, se o medo existe, que vai estar aqui no card deste vídeo, na descrição. Mas hoje eu resolvi destrinchar 2 caminhos, passivo e ativo, em relação à condução do medo. Com mais de 10 anos de experiência clínica, percebi que o medo é um grande vilão, não só das relações humanas, da interação, como do sujeito, ele com ele mesmo, trazendo o medo como manager da sua vida, como guia da sua vida, o desdobramento que isso traz como resultado para ele. Então hoje a gente vai trazer, através de um único ponto, grava bem, um único ponto, consequências sobre o desdobramento do medo. Sem mais delongas, vamos lá. Adversidades. Sim, este é o ponto matricial do vídeo de hoje. As adversidades são obstáculos que a gente tem em qualquer percurso nosso de vida, de objetivo que a gente estima, de sonhos que a gente tem, de situações que a gente quer e que aparece aquela pedra no nosso caminho. Aquela dificuldade, aquele truncar, aquela situação onde a gente vê problemas que a gente vai enfrentar. A partir daí, a gente começa sim a destrinchar o movimento. Adversidades aparecem para todos nós. Como consequência das adversidades, o primeiro movimento que vem são o quê? A sensação, o sentimento do medo. Sim, o medo é um instinto nosso, do ser humano. Não é uma questão de você escolher, tá? Vou escolher estar com medo. Não, é um instinto de sobrevivência, onde tem luta ou fuga. A partir do momento que você sente medo, você tem 2 caminhos que a gente vai trabalhar hoje. O primeiro, se o medo é um instinto de sobrevivência e ele ativa de uma forma que vai além do meu querer, eu preciso trabalhar de duas formas, ativo ou passivo. Eu vou descrever primeiro o desdobramento de como a gente, agindo de forma passiva ao medo, todas as consequências que tem. Quando o medo vem em mim através de uma adversidade e eu fico passivo a ele, passivo é
coadjuvante à sensação que tenho com uma, grava bem, incapacidade de administrá-lo, eu começo a trazer outras consequências. Isso abala em quê? A minha autoconfiança. Isso é uma coisa que bate de frente logo. Pensamentos positivos já saem diretamente a partir desse momento. Então, pensamentos positivos, eles fogem. Entusiasmo. Você mingua. Você perdendo a confiança, você mingua o seu entusiasmo. Então, 3 movimentos já aí, só sendo passivo ao medo. Como consequência, que é o mais brutal de todos, você o que? Desfoca do seu propósito. Sim, perdendo todos os elementos anteriores, você começa o que? Ver no seu propósito um medo ganhando totalmente todas as suas valências positivas. Se você passa a pensar negativo, se você perde o entusiasmo, se você perde também a sua confiança, se você desvia do seu propósito, você tem como desdobrar disso o fracasso garantido, a derrota garantida, e isso se torna como final de todo esse processo um tormento cíclico. Felipe, destrincha isso melhor para mim. Cíclico? Sim. Vamos lá. Adversidade. Como eu reajo? Medo. Não tenho o que fazer porque é uma questão humana. Passivo. Incapacidade de enfrentamento. Entusiasmo cai. Pensamento positivo cai. Autoconhecimento, que ele está completamente descalibrado porque o medo já invadiu. Então, ele já não vai fazer mais efeito nesse momento. Então, estou passivo, estou no trem-bala, tá? Dos horrores. Sim. O medo entrando e tomando conta, eu não reagindo, estando passivo, a consequência é o quê? O fracasso. Por que que isso se torna cíclico? Porque eu repito, isso daí se torna um hábito de enfrentamento, um hábito de lidar com a situação, que são o quê? As adversidades. Então, a partir do momento em que eu habituo isso, o meu comportamento se torna repetitivo nisso e eu tenho o fracasso garantido, porque ele se torna um método, ele se torna um hábito e ele se torna um comportamento. A consequência final disso é o quê? Um tormento velado. Estagiário, o que é um tormento velado? Manda aí. É uma sensação que você tem que ela não é direta, mas você sente um pesar. Você sente como se tivesse uma pedra nas suas costas, um desconforto. E ela não é muito bem clara na sua mente. Mas, a partir do momento que hoje a gente está trazendo um caminho todo, do início, o meio e o fim, ele traz para você uma perspectiva de enfrentamento, que depois vai ser no outro ponto que a gente vai trazer. Então, para ficar bem claro para vocês, tá? As adversidades da vida, elas são uma questão da existência humana, tá? O medo é um instinto nosso de sobrevivência. Até aí estamos na mesma. A questão que vai mudar é se o medo ele ativa sem o meu querer, tá? Eu preciso pensar se eu quero trabalhar o ativo ou o passivo. E neste primeiro ponto do vídeo a gente está trabalhando o passivo, que é a incapacidade de administrar o medo. E ele se torna o grande protagonista das minhas decisões. Ele ganha uma roupagem muito mais robusta e ele vai ferindo várias virtudes que eu possa vir a desenvolver. Ele vai ferindo como o meu entusiasmo, que ele fica completamente abalado, o meu conhecimento sobre mim mesmo, ele fica em frangalhos, os pensamentos positivos, esses daí já saem
de cara, porque não tem como, é incompatível. O medo, ele traz logo de frente pensamentos negativos. Então ele vai encorpando e vai tomando conta e trazendo um movimento de comando. E o que é mais danoso, o propósito fica completamente desviado, porque a partir do momento que ele chega lá, ele desvia você do seu propósito, porque ele diz para você, você não. E aí o fracasso é garantido, derrota. E aí você começa a ficar num ciclo. E agora, porque aqui no canal Felipe... Ah, calma aí, deixa eu beber uma água que deu uma sede. Foi mal, gente. Então, assim, aqui a gente deu o primeiro ponto para vocês do circo dos horrores, né? Vamos lá, né? Mas aqui também tem ponto que? Positivo. Então, vamos lá. Trabalhar o lado ativo do conceito. Então, adversidades. Vem as adversidades. Vem o medo. Vem o medo. E aí vem ativo contra ativo. E aí a gente vai usar a palavra sabedoria. Pô, Felipe, sabedoria para enfrentar o medo? Sim. A gente, muitas das vezes, tem muito conhecimento. Ou tem o conhecimento necessário para enfrentar o medo. Só que a sabedoria está em aplicar esses conhecimentos que a gente não utiliza. Então, a gente não desvia pensamento ruim, a gente não reflete sobre pensamento ruim, a gente não enfrenta pensamento ruim. A gente incorpora ele achando que ele é nosso, que a gente pensa daquela forma, só que não. Então a gente vai direto para o outro, sem nem pensar, sem nem refletir. A gente não filtra. E o que a gente está trabalhando aqui em ativar é você protagonizar a sua própria existência, você ativar em você o comando e a gerência da sua vida. E a sabedoria, ela precisa ser utilizada para você refletir sobre o que você está pensando, questionar o que você está pensando. E calma aí, isso aqui não me pertence, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui está descontextualizado, isso aqui é puro medo. E eu tendo essa capacidade de refletir, desviar ou enfrentar, eu começo a trazer um outro ângulo. Qual, Felipe? Quando eu começo a ter um autodomínio desse sentimento, eu começo ao quê? A ter pensamentos positivos, eu passo a ter comportamentos positivos e aí, repetindo esse caminho, eu começo a trazer o quê? Um hábito positivo. O hábito, ele exige constância, repetição de um comportamento positivo. Então vamos lá. Adversidades, questões nossas do dia a dia. Sim. Medo, que fazer? Sentimos. Sabedoria, ativar, refletir, enfrentar, desviar. Pensamentos positivos, passo a ter mais comportamentos positivos. Estou com autodomínio dessa demanda que está vindo do medo. Posso transformar esse medo em um movimento de coragem, sim, porque essa energia do medo, ela é potente. Eu, tendo domínio sobre ela, eu posso transformar ela. Essa você não sabia. E eu transformo essa energia e ela se tornando coragem. Eu repito, porque eu começo a acreditar na minha capacidade de enfrentamento do medo e de trazer pensamentos e comportamentos e hábitos mais funcionais para a minha vida. Como consequência disso, eu trago o quê? Paz interior. Sim, a partir do momento que eu tenho domínio das minhas emoções, eu consigo chegar a um ponto, um flow. Flow. Eu chego flow do quê? Pensamento positivo, comportamento positivo, hábito positivo, eu passo a ter paz interior, porque a partir do momento que você tem autodomínio das suas emoções, você pode sim chegar a uma sensação de leveza. Ah, Felipe, mas o mundo é pesado pra caramba, como que faz isso? De dentro para fora. O mundo não te determina, ele te influencia. Ele não faz você. E quando você começa a trabalhar empoderamento dos seus sentimentos, autodomínio, você começa a ver que você pode combater qualquer adversidade. Vou trazer aqui exemplos de caras, de pessoas, tá?
que fizeram movimentos disso. Bill Gates, tá? Steve Jobs fez, essa galera toda. O que eu gosto, como é que é aquele estagiário da lâmpada? Thomas Edison, pô. Esse daí, cara, esse aí fez o quê? A partir do momento que ele trabalhou o medo daquela situação de não conseguir, o medo da derrota, ele fez daquilo combustível para a vitória. Porque quando você faz um movimento, a vitória é certa, porque você tem determinação e você insiste no processo. Sim, Thomas Edison, Henry Ford também, dos carros, foi o primeiro a investir em massa com baixo custo. Todas essas pessoas que fizeram destaques, elas viram na situação do medo da derrota um combustível para atingir a vitória. Então elas já foram aplicando justamente esse outro ponto aqui ativo e elas reverteram todo o processo. Sim, por quê? Napoleão Hill também eu adoro, porque se você vê em uma situação em que a dificuldade está ali, o medo está ali, ali você vai ter uma grande oportunidade naquela situação de fazer um movimento positivo para ti. Se a gente tem um positivo e um negativo, quando o negativo nos aparece, pode ter certeza que o positivo está nivelado. Então é uma questão de percepção. Estagiário, produção, esse vídeo ele ficou sensacional. Sim, através de visualizações, tá, e de feedback de vocês, pude trazer esse conteúdo prático. Em breve vou trazer também destrinchar do medo em outras circunstâncias. Gostei muito do livro Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, e através desse livro me deu algumas ideias de trazer conteúdo para vocês. Compartilhe comigo a opinião de vocês, o que vocês acham do medo ser um componente para a gente estimular aqui no canal, como outras variações. Sim, outras variações de medo que nos cercam. Napoleão Hill traz 6. Achei bem legal. Hoje eu estou especificamente trazendo o medo e como viés a derrota, que a gente aqui no canal trouxe 2 caminhos. Se você ainda não é inscrito no canal Felipe Cruz, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque a partir do momento que você compartilha, o canal cresce junto com você e você traz para alguém um conteúdo que pode agregar na vida dela. Produção, estagiário, como é que a gente finaliza o vídeo? Para quem ainda não está inscrito no canal, a gente traz uma grande frase no final para você refletir. Por quê, gente? Porque a vida é viva. Forte abraço.